O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, pedimos nesse momento o Espírito Santo. Pedimos que o mesmo Espírito Santo que Jesus está falando no Evangelho de hoje desce sobre cada um de nós, ilumine a nossa mente para compreender o que Deus quer de nós. Qual é a mensagem que Deus quer deixar para cada uma de nós nessa noite de Pentecostes? Queridos irmãos e irmãs, nesse momento queria fazer uma pequena catequese sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para nós? Porque, queridos irmãos e irmãs, quanto mais compreendemos quem é o Espírito Santo para nós, quanto mais amamos o Espírito Santo, quanto mais invocamos o Espírito Santo, podemos ter certeza que vamos ter uma vida melhor, uma vida espiritual melhor, que as nossas relações, os nossos relacionamentos, que seja em casa, no lugar do trabalho, vão melhorando. Infelizmente, o Espírito Santo, sendo uma das três pessoas da Santíssima Trindade, que temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é a mais esquecida, é a mais negligenciada no nosso dia a dia. Aqui mesmo posso perguntar a cada uma de vocês: quando vocês rezam, a quem você recorrem nas vossas orações? Quem vocês invocam nas vossas orações? Às vezes as nossas orações vão imediatamente ao Pai, às vezes a Jesus Cristo como Filho, mas poucas vezes nós lembramos que temos também o Espírito Santo, que de uma maneira especial nos acompanha no nosso dia a dia. A palavra Consolador, que vem do grego paráclitos, literalmente significa chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajuda. A palavra Consolador também, que simboliza o Espírito Santo, era usado em um tribunal
para denotar o assistente legal, o conselho para a defesa, o defensor, o advogado. Podemos dizer também que o Espírito Santo é o nosso advogado. Ele que nos defende, não contra Deus, porque não precisa. Ele nos defende, Ele fica ao nosso lado para nos defender contra o inimigo. Então, em geral, aquele que pleiteia a causa de outrem, o intercessor, o advogado, em sentido mais amplo, significa o ajudador, o auxiliador, o consolador. É isso que significa o Espírito Santo para nós. Nesse momento, podemos também ver o Espírito Santo na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as atividades e as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas, em tempos distintos. No Novo Testamento, o Espírito Santo tem sua maior ênfase após o dia de Pentecostes, o dia que estamos celebrando hoje, quando suas atividades se concretizam diretamente e continuamente através da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era considerado muito longe do povo. O povo acreditava no Espírito Santo, mas considerava o Espírito Santo como uma pessoa muito longe, muito afastada do povo. Mas no Novo Testamento, essa ideia foi aclarada quando ele se manifestou de modo pessoal, de modo relacional, de modo direto, ainda que invisível. No Novo Testamento, para nós na igreja, não consideramos mais o Espírito Santo de uma maneira impessoal. Nós consideramos o Espírito Santo como alguém que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Agora vamos ver também o significado da palavra o Espírito. De onde veio a palavra Espírito? No Antigo Testamento, a língua hebraica traduz a palavra Espírito como Ruach, que significa a respiração, o ar, aquele ar que respiramos, a força, o vento, a brisa, aquela brisa suave, o ânimo, o humor, o espírito. No Novo Testamento, escrito na língua grega, a palavra para o espírito é pneuma, que denota primeiramente o vento, a respiração. Então, especialmente, o Espírito, que como o vento é invisível, imaterial e poderoso. E nesse momento, vemos também alguns atributos do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida do dia a dia? O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele tem um atributo que nós chamamos de onipresença. O Espírito Santo penetra em qualquer lugar que Ele quer. É por isso que, queridos irmãos e irmãs, nós como igreja, nós somos donos do Espírito Santo. Possuímos o Espírito Santo, sim. Recebemos o Espírito Santo no batismo, sim. Recebemos o Espírito Santo confirmado na crisma, sim. Mas nós somos donos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele sopra onde quer, quando quiser e como quiser.
Por exemplo, eu não posso dizer, ô Espírito Santo, olha, não entra naquela casa do vizinho, porque ele nunca não vai na igreja, ele não é uma pessoa boa, ele faz tudo o que ele quiser, não entra naquela casa, não. Nós somos donos do Espírito Santo. Ele sopra onde quiser, mesmo naqueles lugares que nós menos pensaríamos que ele poderia entrar. Ele não tem limites, ele não tem muros. Ele entra, derruba muros para trazer a paz e a unidade. O Espírito Santo também é onisciente, ele conhece tudo. E por isso, queridos irmãos e irmãs, naquele momento que você não sabe o que dizer, o que fazer, naquele momento como pai ou mãe, não sabe o que dizer para o filho, aquele conselho dar para o filho. Isso também às vezes acontece comigo. Às vezes chega uma pessoa pedindo um conselho, às vezes não sei o que dizer. Eu faço aquela oração que também peço a vocês, quando chega aquele momento que nem sabe o que dizer, o que fazer, fecha os olhos, faça aquela oração no teu coração, vinde Espírito Santo. E quando você faz essa oração, o Espírito Santo que sabe tudo te ilumina e te dá palavras para falar. Ele te ilumina para te mostrar o que fazer naquele momento de confusão, porque Ele é onisciente. O Espírito Santo também, Ele é Criador. No início da criação fala que o Espírito Santo estava se movendo nas águas. O Espírito Santo tem o poder de criar e de recriar. Aliás, o Espírito Santo, Ele é capaz de fazer todas as coisas novas. Ele é capaz de criar também novas coisas. É por isso que quando temos momentos difíceis, isso pode acontecer nas nossas famílias, às vezes momentos de conflitos, às vezes momentos que você quase diga, não tem mais êxito, não tem mais saída para essa pessoa. Fecha os teus olhos, reza ao Espírito Santo. Ele é capaz de mudar, de criar novas situações, especialmente nesse momento de pandemia. O Espírito Santo, Ele revela também, que nem fala a segunda carta de São Pedro, quando ele fala, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira todo dia. O Espírito Santo também, Ele nos ensina. É isso que escutamos também na palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo também intercede para nós. Queridos irmãos e irmãs, naqueles momentos de oração, não sei se já aconteceu com vocês, você queria rezar, mas não chega nenhuma palavra, você não sabe como rezar. Naquele momento, peça ao Espírito Santo, me ilumine, coloca talvez na minha boca, coloca na minha mente as palavras que não posso produzir com a minha língua. Fala a carta aos Romanos, capítulo 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, como gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ordena,
o Espírito Santo testifica, que nem fala o Evangelho de São João, capítulo 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui a pergunta que podemos fazer, queridos irmãos e irmãs: por que a palavra santo? Por que o Espírito é santo? É uma pergunta óbvia, mas que tem muito significado para nós. O Espírito se chama santo porque também tem espíritos maus aqui para fora, no mundo afora. O Espírito se chama santo porque ele tem a capacidade de nos santificar. O Espírito tem a capacidade de nos purificar. O Espírito Santo é o agente da santificação. Se lembrando que a nossa vocação, queridos irmãos e irmãs, é a santificação. Que no nosso dia a dia nunca cansemos de pedir a Ele: o Espírito Santo, venha me santificar. O Espírito Santo, venha purificar a nossa família. O Espírito Santo, venha santificar a nossa comunidade, porque precisamos de viver a santidade. Queria terminar vendo também os símbolos do Espírito Santo. Quando olhamos aqui na igreja bem decorada, encontramos alguns símbolos. Para que, se alguém te perguntar por que se usa a pomba para falar do Espírito Santo, lembra quando Jesus foi batizado pelo João? Do céu desceu uma pomba que, nas palavras, chegou uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, escutai-o. A pomba é muitas vezes usada na simbologia bíblica, porque a pomba simboliza a vida, simboliza a paz, simboliza a comunicação, simboliza a expiação e poder. Aqui podemos lembrar também na Arca de Noé, quando tudo não tinha mais esperança, quando Noé mandou o corvo primeiramente, que acabou não voltando. Depois, ele soltou uma pomba que foi voando e voltou trazendo uma folha no bico dela para mostrar: tem vida, aqui tem paz, agora pode sair da arca porque chegou a paz. O Espírito Santo também é simbolizado pelo fogo. Quem pode ver aqui as chamas do fogo, que nem escutamos na palavra de hoje, quando desceu o Espírito Santo, desceu como línguas do fogo, se colocou na cabeça dos que estavam lá. O fogo simboliza a limpeza, o fogo simboliza a purificação, o fogo simboliza o zelo, o fogo aquece. O Espírito Santo também nesse frio, o Espírito Santo também nos aquece. O Espírito Santo, quando a nossa fé está enfraquecendo, o Espírito Santo nos dá aquele fogo para recomeçar, para continuar a nossa vida. O Espírito Santo também é simbolizado pelo vento. Pode ser um vento muito forte que derruba muros de ódio, muros também dos conflitos, muros também dos ciúmes entre nós, muros também da inimizade. O Espírito Santo é esse vento que tem esse poder de fazer tremer muros e derrubar muros que nos ajudam na nossa vida do dia a dia. Mas o Espírito Santo é também aquela brisa suave que vem soprando nos nossos corações, que vem trazendo
um ar fresco, um ar que traz a paz. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é simbolizado pela água. Aqui podemos lembrar a água do batismo, aquela água que o padre, o diácono, colocou na tua cabeça, porque a água purifica, a água simboliza a vida, a água é o rio da vida, queridos irmãos e irmãs. A água nos limpa, a água nos refresca, a água sacia a nossa sede de Deus e torna frutífero o estéril. A água, quando a nossa fé está secando, quando a nossa vida está secando, chega o Espírito Santo como água para aguar a nossa vida e recomeçar a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, o que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria da igreja sem o Espírito Santo? Vou usar estas palavras dizendo, de fato, sem o Espírito Santo, Deus está longe de nós. Cristo é do passado sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus é uma letra morta. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma simples organização. Sem o Espírito Santo, a autoridade é dominação. Sem o Espírito Santo, a missão é propaganda. Sem o Espírito Santo, o culto é evocação. O agir cristão é uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo, e no Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença do Cristo ressuscitado é reconhecido. Como o Espírito Santo, o Evangelho é vida e poder. A igreja significa comunhão trinitária. Com o Espírito Santo, a autoridade é um serviço libertador. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memoriar em antecipação do mistério. Com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o agir humano é divinizado. Vem Espírito Santo, luz do alto, força de Deus para nosso mundo. Vem consolar os corações atribulados. Vem trazer alegria às pessoas abandonadas e solitárias. Tua presença inunde todos os recantos da terra e venha ao encontro de todos que anseiam pela verdade e não se satisfazem com respostas fáceis. Vem, Espírito Santo, curar as consciências enfermas, restaurar os corações que se afastaram do reto caminho. O Espírito Santo faz com que a vingança do amor aconteça, trazendo bem todas as pessoas que tramam a maldade, onde quer que esteja uma pessoa humana. Que todos os homens e mulheres encontrem os sinais do reino de Deus e que este aconteça em todos os lugares do mundo que Jesus veio salvar. Vem, Espírito Santo, inunda a igreja com teus dons e concede-nos o melhor de todos, que é o amor de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.